as coisas. Porque atualmente como que funciona? As pessoas amam as coisas, usam as pessoas e se esquecem de Deus. Essa é a ordem natural hoje. Deus da boca para fora tem. Eu sei que tem. Religiosidade não falta para nós, não falta no Brasil e no mundo. Mas toma cuidado, reflete nisso aqui que eu estou dizendo para você. Será que você não está amando as coisas? Usando as pessoas? E se esquecendo de Deus? De Deus. Deus, a sua comunhão com Deus. A ordem certa é ame a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Isso é, mas assim gente, é básico, tá? É o bem básico do que é buscar em primeiro lugar o reino. É Deus, pessoas, coisas. E não coisas, pessoas, e talvez Deus, quando eu precisar, quando eu me lembrar. É incrível, gente. Sabe quais são as coisas mais difíceis que eu percebo na nossa caminhada de fé? E eu me incluo junto nisso aqui que eu vou dizer. É você continuar clamando a Deus quando não precisa. E você continuar sendo grato a Deus quando precisa. Entenderam? Porque como é que funciona? Quando a gente precisa, a gente clama, sim ou não? E quando a gente não precisa, a gente esquece de Deus. Olha como funciona, é exatamente assim que funciona. Pode olhar para a sua vida, porque eu estou falando de algo que eu já vivi. Quando a gente não precisa, a gente esquece de Deus. Cuidado. Quando a gente não precisa, continue clamando. E quando você precisa, seja grato. Seja grato, peça a Deus e seja grato. Porque o que a gente vê? Que quem precisa só clama, mas nunca agradece por nada. E quem não precisa, não clama e até esquece de Deus. E quem precisa não esquece por quê? Porque precisa. Estão entendendo, sim ou não? Então cuidado, porque isso demonstra que Deus não é prioridade, mas que Deus é um quebra-galho. Quando precisa, eu clamo. E quando eu não estou precisando, eu até me esqueço. O que a gente vê de pessoas que, quando melhoram na vida, parece que Deus não é mais importante. Era enquanto precisavam. E depois que deixaram de precisar, se esqueceram de Deus. Então ame a Deus, ame as pessoas, use as coisas. Não inverta a ordem. O reino de Deus que está aí, mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O reino de Deus é a figura central do que Jesus veio nos ensinar. Presta atenção. João Batista dizia assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque Jesus estava por ali. Tanto que João, a mãe de João era Ana? Isabel, muito obrigado, nada como um pastor no culto, gente, é outra categoria. Isabel, a mãe de João era Isabel, e Isabel estava grávida de João e Maria grávida de Jesus. E quando elas se encontram, os bebês, havia um propósito de Deus para os dois, porque João era primo de Jesus e veio preparar o caminho de Jesus. Quando João começa a anunciar o Evangelho, Evangelho significa uma boa notícia. O que significa o Evangelho? Uma boa notícia. Você vai entender por que o Evangelho é uma boa notícia hoje. Quando João começa a anunciar o Evangelho, ele diz o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo. Quer dizer, Jesus já estava ali, mas não tinha ainda começado o seu ministério. Quando Jesus ele vem e ele começa a pregar na região lá da Galileia, ele começa a pregar dizendo o seguinte: é chegado o reino, eu cheguei. Você vai entender por que quando Jesus chega, ele diz, o reino, ele é chegado. Então, o primeiro lugar que eu quero que você aprenda hoje, reino é o ensino central de Jesus. A boa nova,
o evangelho, a boa nova é que o reino de Deus chegou. Entenderam isso até aqui? Sim ou não? Todo o ensino de Jesus, gente, para nós, é para nós vivermos nesse reino. E as parábolas, como eu disse, elas ensinam como esse reino funciona. Jesus falava por parábolas e ensinava também de forma literal, mas para quê? Para nos fazer entender como que funciona esse reino. Se você é cristão, você está aqui porque você é cristão, você tem que entender sobre o reino de Deus. Você tem que entender, hoje você tem que sair do culto aqui hoje, eu sei o que é o reino de Deus. Muitas pessoas entendem o reino como a eternidade. O reino de Deus, Cássio, é fácil. O reino de Deus é a eternidade. Mas Jesus falou lá no tempo dele já. O reino de Deus é chegado. Jesus falava de um reino de Deus hoje, um reino de Deus presente. Por exemplo, lá em Lucas 19, 20 e 21, olha o que aconteceu aqui. Ele foi interrogado. Vem então, esse aqui a tua mina. Põe o 17, quero ver. 17 e 20. Foi na trave, viu? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o que, gente? Quando viria o que? O reino de... Só para vocês entenderem, os judeus aqui estavam sob um domínio romano. Romano governava os judeus. Então, o que eles estavam esperando? Que o Messias fosse um rei, que o Cristo fosse um rei. Eles esperavam o Cristo. Nasceu Jesus. Na verdade, o nome de Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, o Messias, entenderam? A gente que já conheceu ele casado com o Cristo, Jesus Cristo, mas ele era Jesus, filho de José e de Maria. E aí Pedro é o primeiro a dizer, porque ele pergunta, quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz, tu é o Messias que era para vir. Estão entendendo? Tento ser simples, mas às vezes complica, dá uma fritada no cérebro aí, né? Mas entenda que eles esperavam um rei, que nascesse, que crescesse, que fosse forte, um combatente, e que liderasse um exército forte, e que estabelecesse um domínio terreno humano, que lutasse batalhas contra Roma, e seja quem fosse, e Israel prevalecesse. Quando eles fazem essa pergunta aqui para Jesus, eles estão falando disso, entenderam o que eles estão falando? Um governo, um exército, liderado por um rei. Por isso que o reino de Deus, um homem de Deus, o Cristo, enviado por Deus, que liderasse e que libertasse a nação de Israel. Era isso que eles estão perguntando aqui, para Jesus. Quando vai vir esse reino? E Jesus diz, ele não vai vir, aí vocês entendem por que ele diz? Ele não vai vir com o quê? Vocês não vão ver. Não vem o reino de Deus com visível, vocês não vão ver um exército. Vocês não vão ver. Vocês não vão ver guerras, vocês não vão ver. Ao 21. Vocês não vão dizer, ele está lá, ou ele está aqui, achei. Não, porque o reino de Deus, presta atenção nesse texto, eu vou finalizar depois com ele, então quando chegar nele acabou, fechou? O reino de Deus, ele está onde? Dentro de vocês. Olha que interessante. O reino de Deus, ele está dentro de vocês. Então, é o céu o reino de Deus? O reino de Deus é a salvação? Sim ou não? Até é também, porque isso vai nos levar à salvação, mas
O que todo mundo pensa, não, o reino de Deus é quando Jesus voltar, quando o diabo for aniquilado, destruído, quando a nova Jerusalém descer, aí o reino de Deus vai ser implantado na terra, e aí chegou. Mas Jesus já disse há 2023 anos atrás, quase 2024 já, anos atrás. Ele disse, o reino de Deus já está, aonde? Dentro de vocês. E eu vou tentar falar de uma forma muito simples, para que você entenda. Que existe um reino humano, e um reino, aliás, existe uma vida terrena e existe uma vida espiritual. A palavra diz, por exemplo, lá em Efésios 1 e 3, só para vocês entenderem essa realidade espiritual: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. O que, gente? Como é que é essa bênção? Espiritual. Da onde vem essa bênção? Das regiões, o que? Celestiais em Cristo. Então, existe uma realidade. Quantos creem em Deus aqui? Você crê em Deus? Acho que crê. Você veio aqui hoje? Está vindo na igreja aí alguns anos já. Você crê em Deus, sim ou não? Bom, então vamos lá. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu não vejo o mundo espiritual, mas o cristão sabe que esse mundo espiritual existe. Vocês entendem que existe um mundo se sobrepondo ao outro? Estou falando para cristão hoje, para quem acredita em Deus. Estão entendendo, sim ou não? Existe o mundo terreno, e existe um mundo junto, que se sobrepõe. O mundo que a Bíblia fala do celestial, tanto que quando fala em Deus, vai dizer assim, Pai Celestial. Um Deus que atua nas regiões celestiais. Não é o céu que nós vemos, é um outro mundo que se sobrepõe a esse. A nova Jerusalém, diz a Bíblia, que ela vai descer do céu e vai se estabelecer nessa terra. O que vai acontecer? O reino terreno e o reino celestial, eles vão se fundir de novo, como era no Éden. Estão comigo? Estão comigo nessa confusão do reino de Deus, hein? Tá? Vai fritar um pouquinho, mas vai. Tico e o Teco vão ali, não sei, não entendi, e agora? O que eu faço? O que eu quero que você entenda, que o reino de Deus também é a salvação, mas ele não é só a salvação. O reino de Deus, ele já está acontecendo, e nós temos que priorizar esse reino. Então, entenda que o reino de Deus, hoje para nós, ele é um tempo de Deus na nossa vida. Vou traduzir assim, por exemplo, a rainha Elizabeth, ela reinou quantos anos? Alguns vão dizer 350 anos, porque não morria nunca. O pessoal até brinca com isso, né? Mas quantos anos mais? Alguém lembra? Alguém sabe? Mas foi uns quantos, né? Alguém sabe? Não? Tá, mas durou bastante tempo. Foi o Reinaldo, o lateral do Grêmio, é brabo, né? E ruim ainda, né? Foi o reino da rainha Elizabeth, foi o tempo dela. E depois, quem é que agora é o filho dela, como é que é o nome? Charles, né? Mas vocês são chiques, vocês falam Charles, né? Tá bom. Agora é o reino do Charles, segundo vocês, né? Agora ele está reinando. O que é o reino de Deus em nós? É o tempo onde Jesus começa a governar sobre a nossa vida. É esse tempo. É esse tempo. Todo reino tem um tempo. E o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus, gente, vamos lá. Eu sou a terra, nós somos a terra. Nós somos o espaço físico, ok? E alguém está reinando nesse lugar. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, quer dizer que agora, nessa terra, é Jesus que reina.
sobre a minha vida, é Ele que reina. Ele está governando agora sobre a minha vida. A gente vê muito assim em restaurante, ou em vários lugares, mas principalmente em restaurante. A pessoa vende o ponto, e daí coloca uma faixa lá escrito assim, sob nova. Lembra? Já viram isso, né? Quem já viu isso aí? Tá. O reino de Deus em nós é isso. É quando a nossa vida ela começa a estar sob uma nova direção. Quer ver que Jesus ele disse isso claramente, lá em Lucas 11:14. Jesus ele diz assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. O demônio entrou na pessoa, e o demônio era mudo, e gerou deixou a pessoa muda, não sei se diria, gerou a mudez na pessoa, não sei. E aconteceu que ao sair o demônio, a pessoa falou. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, que é o maioral dos demônios. Olha, eles tinham uma percepção do mundo espiritual. Estão vendo aqui? Vamos lá. E outros tentando a Jesus, pediam dele um sinal do céu. Pô, ele expulsa o demônio e os caras estão pedindo um sinal do céu, mas tudo bem. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, dentro deles lá, disse-lhes: todo reino dividido contra si vai ficar deserto, não vai subsistir. E toda casa dividida, isso aqui já dá para a vida, para um negócio, para qualquer coisa. E toda casa dividida, vai acontecer com ela? Cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, preste atenção no que ele vai dizer aqui agora. É Jesus falando, como subsistirá o seu? Está vendo que o diabo tem um reino? Vocês estão lendo o que eu estou lendo? Existe um reino maligno. Jesus falou desse reino. Olha, se Satanás estiver dividido contra ele mesmo, quer dizer, ele expulsando ele, como que o reino dele vai subsistir? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Agora você vai ver o que é reino de Deus aqui. Ele falou do reino do diabo. Agora ele vai falar o que é reino de Deus. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora olha esse texto aqui. Quando um valente, bem armado, preste atenção no que ele está dizendo aqui. Um valente, bem armado, guarda a sua própria casa, tudo que ele tem fica em segurança. Mas, sobrevindo porém um mais valente que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Só até ali. O que tem a ver uma coisa com a outra? O valente, armado até os dentes, tentando proteger a sua casa, é o reino do maligno nessa terra. O mais valente que vem depois, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o próprio Deus Todo-Poderoso, que é o leão da tribo de Judá, sobrevindo um mais valente que ele, vence-o, tira-lhe a armadura, quer dizer, tira o seu poder, em quem ele confiava, e divide os despojos. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando totalmente dessa guerra dos reinos, o reino das trevas contra o reino da luz. A palavra vai dizer, se eu não me engano é Colossenses 1,13, vai dizer que ele nos tirou de um império, olha bem, um reino,
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Tá, mas que transporte é esse? Ele teletransportou? Não. É um governo. O que é esse valente que, com armas nos dentes, bem armado, protege aquilo que é seu? É o diabo lutando pelas nossas vidas. Jesus diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Bom, se tem um príncipe, tem um reino. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É quando Deus começa a governar a nossa vida. E aí ali vai dar um flash do reino de Deus. E você vai entender isso claramente aqui no exemplo que eu vou dar. O que era um flash do reino de Deus? Porque no reino de Deus, não tem dor, diz a palavra. No reino de Deus não tem lágrimas. No reino de Deus não tem doença. No reino de Deus, no eterno, tá? Quando ele vier estabelecer, o reino de Deus, eu vou usar essa palavra aqui, vai ficar mais fácil. Na sua totalidade, o novo céu e a nova terra, lá de Apocalipse, lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter enfermidade, não vai ter pobreza, não vai ter escassez, não vai ter falta e principalmente não vai ter morte. Estão comigo entendendo? Lá não vai ter nada disso. Então, quando Jesus passou por aquela pessoa que estava com o demônio mudo, porque Jesus é o rei desse reino. Então, quando ele passa, ele liberta aquela pessoa. Pode ver que onde Jesus passou, a Bíblia diz que ele passou fazendo muitos milagres, prodígios e maravilhas. Já viram isso na Bíblia? Sim? Por quê? Porque ele está trazendo essa nova realidade de reino na terra. É como se o portal desse reino, esse reino de Deus, esse reino espiritual, era como não? Quando Jesus estava aqui, esse portal, onde Jesus estava, esse portal, ele estava aberto. Então, quando Jesus chegava, naquele lugar, havia essa conexão do reino de Deus aqui na terra sobre aquelas pessoas que estavam dizendo: Tu és o Senhor. Tem um que disse assim: Jesus, se tu podes, cura o meu filho. Se podes, Jesus diz, abriu o reino. Tudo é possível aqui? Crê. Vocês estão me entendendo? O que acontece? Lá no Éden, havia essa unidade entre as regiões celestiais e o ser humano. Pelo pecado, e agora preste atenção que é a chave da ministração de hoje. Pelo pecado, a Bíblia diz lá em Isaías 59, 1 e 2, que os olhos do Senhor, ou melhor, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa, e nem é surdo o seu ouvido, para que não possa nos, ó, 2, mas as vossas, o quê? Iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então é o seguinte, quando veio o pecado, lá em Romanos 3 e 20, se não me engano, vai dizer que o salário, 6,20 então coloca, que o salário do pecado é a morte, quer dizer, o preço do pecado é a morte, então, é exatamente isso que diz lá, tá bom? Eu só esqueci o endereço agora. Então o que acontece? Lá no Éden, vamos voltar lá no Éden, havia esse governo de Deus. Quando Eva e depois Adão desobedeceram, eles se separaram de Deus. Daí como que Deus fez para trazer o céu à terra de volta? O tabernáculo de Moisés. Alguém lembra que no tabernáculo de Moisés tinha uma parte, que era, o que é o tabernáculo? É uma tenda, tá? Uma tenda, uma barraca enorme. Nessa barraca tinha o Santo dos Santos.
Ali era um lugar onde o céu e a terra se uniam de novo. Só entrava no Santo dos Santos o sacerdote. E para que ele pudesse entrar, antes o que ele tinha que fazer? Ele tinha que separar um cordeiro sem defeito. É 23. Separar um cordeiro sem defeito. Ele botava a mão sobre o cordeiro. Estão comigo, sim ou não? Ele botava a mão sobre o cordeiro e ele confessava o pecado dele. E depois, o salário do pecado é a morte. Esse cordeiro era sacrificado. Porque alguém tinha que morrer pelo pecado, porque o salário do pecado é a... E aí ele podia entrar no Santo dos Santos. E aí ele fazia uma conexão entre o céu e a terra. Depois vai acontecer a mesma coisa no templo de Salomão. A mesma coisa. Toda vez que um sacerdote queria interceder, ou ia para a presença de Deus, ele precisava fazer esse ritual. Por isso que quando João vê Jesus, e João entendendo que ele era o Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está entendendo que era isso que era feito lá no Antigo Testamento? Aí João diz: esse é o Cordeiro, que vai tirar o pecado do mundo. Quando que eu trago o reino de Deus para a minha vida? Quando eu tenho um coração arrependido. Porque pecar, nós vamos pecar possivelmente até o último dia da nossa vida. Hoje você pecou, eu devo ter pecado. Eu não me lembro, mas eu devo ter pecado. Se perguntar hoje, olha, é que eu sei que o ser humano ele é pecador na essência dele. Então possivelmente todos nós aqui pecamos, e talvez pecamos várias vezes hoje. Porque o pecado está em nós. Então você que se sente um pouquinho mais santo, só deixa eu te dizer uma coisa: todo ser humano, ele nasce em pecado, e o destino dele é o inferno, se ele não reconhecer a Jesus. E se ele não botar a mão sobre Jesus todos os dias, é só uma simbologia agora, ou dobrar os joelhos diante de Jesus todos os dias e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu sou pecadora. Quando a gente faz isso, coração arrependido, quando a gente faz isso, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o, não é de alguns, mas é de todo o pecado. Todo. E esse reino de Deus, essa conexão com Deus, ela é aberta. Então, eles tinham conexão com Deus no Éden, depois eles vão ter conexão com Deus no tabernáculo, depois eles vão ter conexão com Deus no templo. Agora, olha que coisa mais maravilhosa, João 1,13, João diz assim, a gente cantou do verbo hoje, diz assim, João 1,13, por favor. Uh-uh. 1,14 então. Esse aí. E o verbo, com letra maiúscula, que era Jesus, que é a palavra, e o verbo se fez, e o que ele fez? Habitou entre vós. Essa palavra habitou aqui no grego, significa armou uma tenda, na verdade armou o tabernáculo. Essa palavra habitou aqui montou o tabernáculo, aí eles colocaram em habitou, esteve entre nós. Olha que coisa incrível, Jesus se fez carne, e ele montou de novo o tabernáculo entre nós. Olha como é que era a presença de Jesus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, vimos a glória do unigênito, que significa único e primeiro e único, primogênito e uni de único, o primeiro e único, e vimos a glória do único Filho de Deus. Por isso que onde Jesus passava, gente, ali estava o tempo todo esse céu aberto, como a gente costuma dizer. Agora olha que incrível, lá em João 16:4, Jesus ele vai dizer para os discípulos o seguinte, ele estava dizendo que ele ia ter que morrer e ele ia ter que ir.
Ora, essas coisas eu estou dizendo para vocês, para que quando a hora de eu ir chegar, vou ir, vocês lembrem do que eu tenho dito para vocês. Eu vou-las disse desde o princípio, desde o início que ele estava com os discípulos, ele disse, olha, eu estou aqui, mas eu vou. Eu disse desde o princípio porque eu estava com vocês. Olha, isso aqui está muito claro, porque eu estava com vocês. 5. Mas agora, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês pergunta para onde eu vou. Olha Jesus falando. A Bíblia é muito legal, gente. Vocês não são chegados, eu sei. Mas eu leio a Bíblia assim, para mim ela é muito vivo o negócio. Jesus ele diz, o seguinte, sabe aquilo que eu falei desde o início? Tá chegando a hora. Eu vou, viu? Eu falei desde o início para vocês que eu ia. Tá, e agora eu vou. E vocês não perguntam para onde eu vou. Jesus queria dialogar, estou indo. Lá já vai, Jesus, quando é que tu volta e tal, entende? Eu estou indo e vocês não perguntam para onde eu vou. Mas estão aí com essas caras de bunda. Pelo contrário, vocês estão aí com essa tristeza no coração de vocês. É isso que Jesus está dizendo, essa cara de bunda de vocês. O que tem? Pô, os caras largaram família. Olha aqui para mim. Os caras largaram os barcos, a empresa. Os caras largaram tudo para seguir Jesus. Agora Jesus diz o seguinte, eu vou, e vocês fico. Vocês estão entendendo por que eles estão tristes, gente? Tu imagina tu andar com a pessoa que é céu na terra, gente. Andar com uma pessoa que é céu na terra. Olha ali, doente, curo. Ali, endemoniado, liberto. Está com fome, ele não fazia pão, ele multiplicava o pão. Quer pão? Pão. Acabou o vinho, traz a água, transformamos em vinho. Imagina andar com um cara desse, gente. Jesus, estou com vontade de tomar um suco de laranja. Pega o figo. Vocês entendem, eu estou brincando aqui, mas eles viveram coisas extraordinárias, gente. Porque era céu na terra. Isso é reino de Deus, não perde o foco. A mensagem central do Evangelho você tem que entender hoje. Estão comigo? Eu estou quase terminando. Aí ele diz, eu vou ir, não sei, vocês não estão perguntando para onde eu vou, não quero saber, não estou interessado. Estão aí com essa tristeza no coração, olha o 7 agora. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e vou dizer com muita verdade, eu preciso ir. Vocês estão entendendo que ele está esclarecendo algo para os discípulos aqui? O pessoal lá do fundo está entendendo? Lá de cima? Ele está esclarecendo uma coisa. Ali, estão entendendo? As novas membros lá estão entendendo? Fechou. Ele está esclarecendo algo. É o seguinte, gente. Eu sei que vocês estão tristes, mas assim, eu preciso ir. Quando ele está dizendo assim, convém que eu vá, está dizendo assim, é bom que eu vou. Vocês aqui estão entendendo? Aqui. Vocês aqui também? Que está dormindo ali, ok? Não tem ninguém dormindo. Eu tenho que ir, ele está dizendo, eu preciso ir. Olha que texto maravilhoso, gente. Vocês vão entender por que ele é maravilhoso. Eu preciso ir. Porque Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele era 100% homem. Ele teria como estar no mundo todo, em todos os lugares ao mesmo tempo? O reino teria como estar, sim ou não? Não. Imagina, hoje Jesus ia ter quantos aviões particulares? Leva para lá, leva para cá, agora lá na África, agora lá na Ásia, agora lá na China, agora vem, agora vai, agora vem, agora vai, agora vem, agora não tinha como. O reino. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Agora, porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Agora presta atenção. Volta lá para Lucas, então, 17, coloca o 20 e o 21. Entenda o seguinte. Esse texto eu já expliquei. É por isso que Jesus está dizendo o seguinte: o reino, ele não vai ser visível. Porque o reino vai estar... O que é o reino dentro de nós? O Espírito Santo. Cássio, ok. Por que as coisas não acontecem? Eu vou finalizar aqui agora. Por que as coisas então não acontecem se o reino está dentro de nós? É porque, sabe quando você traz o reino de Deus para a sua vida, escuta isso. Quando você obedece a palavra de Deus
e aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração. É aqui que o reino desce. E eu vou dar um exemplo a você, que você vai dizer assim, é verdade. É verdade. Você já parou para pensar, e eu posso usar o exemplo muito de hoje já. Você já parou para pensar que quando a gente vem para a igreja, a gente já vem meio pedindo perdão? Sim ou não? Não sei vocês, é assim comigo. Quarta-feira, domingo, eu sou igual vocês, tá? Dia que eu prego, então, se eu pudesse dar uma chicotada que nem Lutero, sabe? Lutero muito se feria em punição pelos pecados que ele tinha, que ele sabia que tinha. Então, o dia que eu prego, então, mas o fato de ir à igreja, a gente já não vem com temor, sim ou não? Ah, eu sou terrível. Não sei se você sente isso. Quem compactua comigo aqui? Sente isso? E aí a gente vem, e a gente começa a cantar aqui, eu quero fazer a tua vontade. Sei lá, o que a gente canta aqui. A gente começa a cantar, e a gente começa a dizer, vem Jesus. E aqui a gente não sente, quando a gente entrega mesmo, quando a gente se entrega, a gente não sente uma paz que excede o nosso entendimento, assim, que a gente não sente uma presença de Deus, a gente não sente uma alegria que não é de nada desse mundo, sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente está nesse ambiente aqui, por quê? Porque a gente vem para cá buscando o reino. E aí o céu abre. Porque a mesma conexão que havia no Éden, entre esse mundo terreno e o celestial, que havia no tabernáculo, que havia no templo, que havia quando Jesus estava na terra, essa mesma conexão acontece quando nós priorizamos a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós dizemos assim, a minha vontade é essa, mas eu vou fazer o que a tua palavra me orienta. Quando a gente sente algo do Espírito Santo e a gente diz assim, a minha vontade era essa, mas eu vou fazer aquilo que tu está colocando no meu coração. Ali acontece essa ligação entre o céu e a terra. Por isso Jesus disse, o principal é fazer da principal coisa a coisa principal. O principal é colocar o reino em primeiro lugar. O que é colocar o reino em primeiro lugar? É fazer a vontade de Deus acima das nossas vontades. Olha aqui para mim, estou encerrando. Sempre que nós fizemos isso, nós ligamos céu e terra. Me entenderam? Nós ligamos o humano, o terreno, com o celestial. Sempre que nós agimos dessa forma, sempre que nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa, nós ligamos o céu e a terra. Então, não adianta você dizer, venha o teu reino, porque o reino está dentro, o reino é o Espírito Santo dentro de nós, é o próprio Deus em nós. Quando que eu ligo? Quando eu obedeço Ele. E aí como eu posso dizer, é nestes momentos que nós experimentamos um pouquinho do céu aqui na terra. E aí você vai entender da onde vem aquela frase bíblica. Quando a gente experimenta o céu aqui na terra, a gente diz assim, Maranata, ora vem. Por quê? Porque a gente experimenta uma coisa que é tão boa. Alguém já te deu alguma coisa? Às vezes eu experimento, sou muito doce, você sabe disso. Às vezes a pessoa diz assim, eu olho assim, não tem cara de torta de bolacha, sabe? Tem cara de um doce. E se é doce eu estou dentro, menos de figo. Figo vai para o inferno. Então eu olho doce, entendeu? Doce de figo, eu gosto de pêssego, mas doce para mim não é isso. Isso é fruta, é diferente de doce, são coisas diferentes. Então alguém me dá ali, e eu provo, sabe quando tu prova? Você sabe que quem anda comigo um pouco, sabe que às vezes eu digo, meu Deus, isso aqui é céu na terra. Entende? É tão bom aquilo que eu provo, que eu digo, isso aqui é o céu, é comer e pedir. Vocês entendem? Eu digo, é comer e pedir para morrer, de tão satisfeito que a gente fica. Isso é o Maranata, é quando a gente
obedece a Deus, é quando a gente busca a Deus, é quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, é quando a gente faz a vontade de Deus, e a gente tem essa conexão entre o terreno e o celestial, que foi desconectado pelo pecado, e isso acontece na nossa vida, a gente diz: Maranata, pode vir Jesus, porque é bom demais. A gente experimenta um pouquinho do céu. Quem experimenta um pouquinho do céu não teme a morte, porque sabe que o que tem lá é muito melhor do que aqui. A gente não teme nada nessa vida quando a gente experimenta essa conexão entre céu e terra, porque a gente sabe que lá, aqui a gente vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter adversidade, a gente vence um dia, perde no outro, e aquela coisa, e as coisas dessa terra pode ser muito, nunca preenche o vazio que tem aqui dentro, e aí a gente tem esse momento de céu e terra, e aquilo preenche o nosso vazio, porque a gente foi criado para ser eterno. E aí essa conexão acontece e a gente diz: Maranata, vem Jesus, eu quero essa vida, eu quero isso para minha casa, eu quero isso para minha família, eu quero isso para os meus filhos, eu quero isso. Maranata, o que é isso? É a eternidade. Gente, é tão tremendo, porque é isso que Deus projetou, lá no Éden era assim, aí passou o Antigo Testamento pelo tabernáculo e pelo templo, no Novo com Jesus, e agora com o Espírito Santo, e vai finalizar em Apocalipse dizendo: o céu vai descer, a nova Jerusalém. O que é? Um novo templo. Eu quero dizer para você, você não vai ficar um anjinho, você vai viver uma vida abundante, você vai viver uma vida normal, só que eterna. A salvação é isso, a salvação não pensa que é uma monotonia, é isso aí que você entendeu, não é aquela coisa, aleluia, aleluia, não gente, não, o céu é bom, o céu vale a pena, o céu não tem dor, no céu ninguém morre, no céu não tem injustiça, no céu não tem abuso de criança, no céu não tem doença, no céu não tem dor, no céu não tem saudade de quem se foi, no céu não tem nada disso, o céu é completo, o céu é perfeito, a gente nasceu para o céu e é lá que a gente vai se satisfazer completamente. Até lá o reino está dentro de nós, e quando a gente faz a vontade de Deus, a gente experimenta o céu, entenderam? A gente experimenta essa conexão. Sabe as curas que a gente vê? É quando dá esse tss, na fé de alguém aqui, ou a fé de alguns aqui, atingiu o céu. É quando abre o céu, é quando o céu rasga pela oração, pela fé, pelo clamor, pela busca, pela entrega, pela obediência, pela dedicação, e aí aqui a gente vive flashes do céu. E a ideia é que esses flashes sejam só um gostinho daquilo que a gente vai ter na eternidade. Amém? Vamos colocar de pé? Entenderam o que é o reino? Sim? Buscar em primeiro lugar o reino, e quando eu busco o reino, e quando eu venço a mim mesmo, e não vai ser sempre, por isso que a gente não vive o céu aqui na terra. Mas quando a gente vence, obrigado de novo, mas quando a gente vence, a gente experimenta. Algumas vezes que a gente cantou aquela música mais a igreja, não estou pedindo, tá? Estou pedindo música, mas principalmente as primeiras vezes, depois a gente já se acostuma com a música e infelizmente é isso. Mas a gente cantou: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Gente, eu senti o céu com essa música, senti o céu com essa música. Foi no culto de ceia, 1 ou 2 cultos de ceia que a gente cantou essa música, os primeiros. Eu disse: não, mas isso aqui eu senti o céu com essa música aqui. Por que a gente sente o céu aqui? Gente, não é por causa dos tijolos. Isso aqui já foi tanta coisa, fábrica de não sei o que, depósito não sei o que, já foi até quadra de esporte. Isso aqui não é os tijolos, é porque o reino está onde o reino? Faz assim, está aqui dentro, o reino está aqui dentro. Aí a gente chega aqui voltado para o reino, o céu. Você entende que o que abre o céu não é esse lugar, o que abre o céu
é a nossa intensidade aqui. O que abre o céu é a nossa intencionalidade aqui. Por que a gente está aqui? É isso que abre o céu. E não abre só aqui, é que aqui você acaba entrando no embalo. Por exemplo, quem estava perto de Jesus não saía, por isso que multidões seguiam eles, porque eles sentiam o que ali quando estavam com Jesus? O que eles sentiam? Um pedacinho do céu. Por que a gente vem à igreja? Porque na igreja a gente tem esses flashes do céu. E aí aquilo que a gente faz errado parece que vem à tona, e a gente diz: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu sei que não há nada melhor que o céu. Estão entendendo, gente? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, e o que eu peço pela minha vida, e pela vida de quem está nos assistindo, e pela vida de quem assistirá essa mensagem, onde quer que esteja, e por nós que estamos aqui, Espírito Santo, nos ajuda a viver esse reino, que por meio de Ti está dentro de cada um de nós. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas, nos ajuda a cada dia buscar fazer a Tua vontade e andar na Tua justiça, porque a nossa justiça não é mais que um trapo de imundície. A nossa bondade, ela tem muita ruindade. A nossa fidelidade tem infidelidade. A nossa honestidade, ela tem limites. Por mais que alguns possam se orgulhar, até o orgulho disso é um pecado. Nós somos limitados. E o que nós pedimos nessa noite é que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e que Tu possas, Espírito Santo, nos ajudar a viver esse reino, a buscar o reino, a colocar a Tua vontade acima da nossa vontade. Nos ajuda, Pai, é o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus.